programa, a gente vai falar sobre como se reposicionar no mercado de trabalho com o orientador e consultor de carreira Emerson Wesley, que está aqui no nosso estúdio. A gente vai falar então sobre reposicionamento no mercado de trabalho com Emerson Wesley, que é orientador e consultor de carreira, e já está aqui. Tudo bem, Emerson? Boa tarde. Tudo bom, Jaque? Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Igualmente, prazer estar aqui. Bom, várias perguntas sobre esse assunto, porque a gente pode aqui tanto falar das pessoas que estão ativas no mercado de trabalho, mas querem mudar de área, querem reposicionar, quanto as pessoas que estão desempregadas e agora veem tanto a oportunidade como a necessidade de mudar de área. Sim. Como você vê esse cenário que a gente vive, Emerson? Olha, não dá para dizer que o cenário está tudo bem, né? A gente está aí diante de uma situação de já 14 milhões de desempregados e esse número pode até ser maior porque muita gente não é computado mais porque já deixou de procurar, né? Agora, não dá para também achar que só porque o número é alto que eu também não vou conseguir, né? Eu não posso aceitar essa condição de que está todo mundo desempregado e eu também ficar nesse pensamento negativo de que eu sou mais um, né? O primeiro ponto que eu acho que é importante a gente pensar é assim, quem perdeu o emprego, ele tem que pensar quanto tempo, por exemplo, ele consegue ficar desempregado se mantendo com os seus recursos financeiros, né? Ele foi demitido ontem, aí ele pegou lá o seu fundo de garantia, tem as suas reservas, quanto tempo ele consegue ficar desempregado? Porque esse tempo vai ser fundamental para a gente montar uma estratégia. Por quê? Quem consegue ficar mais tempo afastado, consegue pensar melhor uma estratégia de médio e longo prazo e buscar oportunidades. E quem não tem condições, aí só tem que partir para uma situação mais rápida. Então, porque aí a gente pode estar falando em fazer um curso, em se aprimorar, alguma coisa assim, exatamente, né? Exatamente. Essa condição que o indivíduo tem de se manter afastado do mercado de trabalho, diz a ele a condição que ele tem para voltar, né? Por exemplo, é uma situação muito comum. Perdi o emprego ontem e meu cunhado já estava desempregado, meu amigo estava desempregado há 3, 4 meses, 6 meses. Será que eu vou ter o mesmo tempo de reposição que o meu cunhado e meu amigo? Não. Cada um tem uma competência, cada um atua no mercado, são situações diferentes. Agora, se eu consigo ficar, por exemplo, tranquilamente 3 meses sem pensar em me recolocar, então eu posso pensar em fazer aquele exame médico que eu vinha adiando já há um bom tempo, né? Visitar o dentista que eu estou enrolando ele faz 1 ano, que eu falo que vou e não vou. De repente é um tempo de você começar a fazer uma atividade física, né? Para você tentar se acalmar e aí pensar uma estratégia melhor do que a estratégia do desespero de ficar desencantado com o mercado porque perdeu emprego ontem, não acha semana que vem, já acha que o mundo vai acabar. E não é assim, né? A gente tem que sempre dar uma pisada no freio e pensar caso a caso. Não existe uma solução coletiva, mas existem soluções individuais. E cada indivíduo vai ter, né, o seu campo de atuação, a sua forma de voltar ao mercado, a sua estratégia. Agora, Emerson, isso que você fala me faz pensar nos perfis diferentes que a gente tem. Porque se a gente fala para uma pessoa de uma faixa etária de 40, 50, um pouco mais, para ela relaxar, fazer uma atividade física, esperar uns meses para se recolocar, ela pode achar isso um absurdo e falar, não, eu tenho que conseguir emprego para ontem, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho a faculdade dos filhos que eu estou ajudando a pagar. Agora, se a gente falar isso com as novas gerações, uma pessoa de 20, 25, 30 anos que ficou desempregada, facilmente ela vai entender essa história de eu vou esfriar minha cabeça aqui um mês e meio, aí eu me organizo para voltar para o mercado de trabalho. A questão dos perfis também influencia nisso, né? Influencia, e esse primeiro exame é fundamental, né, para a gente estabelecer uma estratégia. Perdi o emprego com 40 anos, é uma situação, com 50 é outra situação. Porém, o profissional de 50 anos, ele tem uma condição melhor do que o de 40, que é a experiência num determinado mercado. Então ele pode pensar que na recolocação dele, talvez ele não vá conseguir aquela mesma posição que ele tinha anterior. Mas ele pode pensar uma estratégia de consultoria, por exemplo, para um outro mercado, né? Então, é sempre uma questão de parar e pensar a solução individual. Não existe uma solução coletiva, porque se ela existisse, não teríamos 14 milhões de desempregados, né? Mas tem soluções individuais, e aí cada caso é um caso, como você colocou, cada perfil é um perfil. Cada indivíduo sabe aonde aperta o calo, né? Então, se eu tenho uma condição de uma pessoa de 50 anos que não tem nenhuma reserva e perdeu o emprego, essa é uma situação complicada, gravíssima. Talvez aí o melhor seja você recorrer aos amigos, aos familiares, para já pensar numa condição de talvez um empréstimo financeiro. Para que você, né, adiante de ter uma condição de se manter ali 2, 3 meses, esfriar a cabeça e tentar buscar uma recolocação. Então,
Uns vão olhar mais para a questão financeira, outros vão olhar mais para a questão da posição do cargo que você quer buscar. E aí cada um vai achar, né, o seu caminho para voltar para o mercado de trabalho. Quando a gente pensa, está até acontecendo, né, a Feira do Empreendedor aqui em São Paulo. Sim. Quando a gente pensa em empreender, eu recebi aqui semana passada várias pessoas que falaram sobre isso. O que é importante analisar? Bom, empreender, minha visão é o seguinte: primeiro você precisa entender se você tem mentalidade e cabeça de empreendedor. Né? Eu acho muito arriscado, até temerário, o pessoal que perdeu o emprego é porque tem um dinheiro lá no fundo de garantia que não sacou nunca na vida, ou enfim, tem uma reserva, ele acha que agora é a hora de pegar esse dinheiro e abrir o próprio negócio. São perfis completamente diferentes, o perfil de um funcionário e o perfil de empreendedor. Então, a primeira coisa é, eu tenho o perfil de empreendedor? Tenho, então legal, já passou a barreira, né? Porque eu já tenho que saber que as minhas competências serão completamente diferentes daquelas que eu exercia enquanto estava na empresa. Agora eu vou entender onde eu vou atuar, em que mercado eu vou atuar. Eu vou atuar no mercado de fast food, eu vou atuar no mercado de roupa, de moda, de mecânica, enfim, serviços financeiros, né? E está muito falando de fintech, essas coisas. Então, onde eu vou atuar? Que mercado? E estudar bastante esse mercado. Depois estudar o produto ou serviço que eu vou oferecer a esse mercado. Então você tem um longo caminho para tomar a decisão final de empreender. Eu acho que é temerário você pensar, perdi o emprego hoje, amanhã parto para o empreendedorismo. Pegar tudo que eu recebi de repente. É um risco grande, né? Mesmo quando o pessoal fala, mas eu vou uma franquia. A franquia não tem 100% de segurança de que você vai fazer aquela franquia dar certo. Tanto é que se você pegar aí na ABF, que é a Associação dos Franqueadores, você tem várias estatísticas lá de franquias que estão indo bem e que não estão indo bem. E mesmo dentro da franquia que você escolhe, nem todas as lojas vão bem. Então tem franqueado que está super feliz querendo comprar mais 2, 3, 4 lojas e expandir, e tem franqueado que está sofrendo porque não consegue fazer aquela sua própria loja virar. Porque várias coisas são pontos importantes, mas eu acho que o principal deles é você servir para ser empreendedor, né? Então, você ter cabeça para ser empreendedor, exatamente. Né? E o empreendedorismo, ele traz um outro passo que é muito importante, que a gente tem conversado aqui nos últimos tempos, que é a pessoa chegar ao ponto de conseguir não misturar aquilo que é as contas da casa daquilo que é as contas do negócio. Sim. O que é muito difícil, porque a pessoa, ela às vezes pega todo o dinheiro que ela tem, toda a reserva que ela tinha, então o que ela recebeu, depois que ficou desempregada, com o dinheirinho que ela tinha na poupança, às vezes faz até um empréstimo e ela investe tudo. Só que ele esquece que até aquele negócio dá dinheiro, dá retorno, o que muitas próprias franquias explicam que demora pelo menos um ano para o negócio se pagar e começar a dar dinheiro, a pessoa não contava com isso e ela tem as contas da casa para pagar. Então tira o dinheiro da franquia para pagar uma conta de luz e tira o dinheiro da escola das crianças para pagar uma conta da franquia. Sim. Isso vira uma confusão financeira, né? A gente até na contabilidade a gente tem um princípio que é o princípio da entidade, né? Uma coisa é o dinheiro da entidade, da organização. Outra coisa é o dinheiro do sócio, do dono da organização. São contabilidades completamente separadas e tem que ser assim, né? Não pode se confundir as duas contabilidades. Você abre lá uma lanchonete, aí o seu filho fala que quer ir no fim de semana na balada, você vai no caixa da lanchonete, pega o dinheiro e dá para o seu filho. Isso é uma confusão. Você tá colocando para a sua organização, para o seu negócio, uma despesa que não é dele. Essa despesa teria que ser saída do seu bolso, que é o seu dinheiro. Eu recebi o dividendo, o Prolabore esse mês, é X reais, desses reais que estão no meu bolso, eu pego esse dinheiro e dou para o meu filho para balada. Se você mistura, você está perdendo o controle, inclusive vai ser difícil você saber a performance do negócio, né? Se você não coloca isso muito bem claro, fica difícil você medir se está indo bem ou se está indo mal o seu próprio negócio. Você falou já aqui dessa questão do empreendedorismo, e por exemplo, a pessoa que perdeu o emprego, ela pode aproveitar 1, 2, 3 meses e fazer vários cursos. Tem muitos cursos gratuitos na internet, você pode ir nas associações, né, os próprios sindicatos, e você começar a fazer cursos para pensar se você tem de fato cabeça para empreender, se de fato você tem todas as competências, né, o que está se falando, qual é o melhor mercado para atuar no momento. Então, você pode aproveitar esse tempo e buscar fontes que te deem informação para você ter a formação necessária para tomar uma decisão mais equilibrada. Agora eu queria que você também explicasse, já que a gente começou a falar sobre os perfis, o que a gente vê hoje no mercado de trabalho. Eu quero saber o que é bom, o que é ruim para o momento que a gente vive. Eu estava conversando com um entrevistador de uma rede e ele falou assim, nossa, já que é muito curioso, porque quando eu pego pessoas, a partir dos
35, 40 anos para fazer entrevista, geralmente essas pessoas ficaram muitos anos em uma única empresa. Então, elas trabalharam apenas em 2 ou 3 empresas, ficaram 5 anos em uma, 10 anos em outra e assim por diante. Quanto mais velha é a pessoa, quanto mais idade ela tem, mais esse perfil se repete. Isso o entrevistador de uma rede me explicando, né? Aí ele falou, eu pego os mais jovens, de 30 para baixo, 1 ano em uma empresa, 1 ano e meio em outra, 6 anos em outra, 6 meses em outra. E muitas vezes essas pessoas, elas não foram mandadas embora. Elas optaram por sair e procurar outro negócio, outra empresa. E a minha pergunta para você é, o que é melhor para o mercado atual? O que o mundo corporativo pede hoje? Uma pessoa que tenha tido estabilidade por muitos anos em uma única empresa, tenha ou continuado no mesmo cargo, ou feito carreira ali, ou uma pessoa mais dinâmica que tenha trabalhado em várias empresas? Eu sempre digo o seguinte, não existe uma resposta ideal, a questão é caso a caso. Uma pessoa que passou muito tempo numa organização, ela com certeza tem um nível de profundidade sobre aquele negócio, sobre os clientes, sobre a estratégia da organização, que é muito maior do que uma pessoa que ficou pulando de tempo em tempo numa empresa. Porém, essa pessoa que for pulando de tempo em tempo numa empresa, ela tem uma abrangência maior de universos de empresas e mercados. Então, o que vai acontecer? Os dois têm valor. Tanto esse que tem mais tempo de profundidade e o outro que é mais genérico, né? A questão é, a organização que você vai entrar nesse próximo passo, ela precisa de qual perfil? Porque, por exemplo, se uma empresa tem muita gente... Esses dias eu conversei com uma pessoa de uma empresa super jovem, né, e ele estava se gabando porque a empresa dele, todo mundo tem na faixa dos 30 anos e todo mundo é muito feliz. Eu falei, olha, eu se fosse você, eu teria um certo cuidado com isso. Por quê? Porque essas pessoas vão envelhecer. E se elas envelhecerem, daqui a pouco elas são 40, 50, a sua empresa vai ter a mesma mentalidade. E você não garante que o mercado vai ser assim. Portanto, é melhor que você tenha uma solução mais heterogênea. Algo misto mesmo. Algo misto. Então, é bom que você tenha pessoas que estão aí na faixa dos 30, pessoas na faixa dos 40, dos 50, que vão trazer mais estabilidade, né? A gerenciar melhor as emoções, porque quanto mais o tempo passa, né? Os cabelos brancos te dão mais calma para você ver a vida. Então, eu acho que é importante você fazer essa mescla. Agora, se a pessoa tem um perfil de ficar não muito tempo numa empresa, essa pessoa tem que trabalhar em empresas jovens. Sempre. Ela tem que buscar sempre perfil de empresa jovem. Se esse cara gosta de ficar mais tempo em organizações, ele tem que procurar empresas mais tradicionais. Porque essa confusão vai causar um mal-estar para as pessoas e para a organização. Mas ambas as empresas precisam de gente nova e gente mais experiente. E eu acho que vale a gente falar sobre o fato de, no mundo corporativo, ser um desafio, e para mim um desafio muito positivo, a gente trabalhar com gente que pensa diferente da gente, a gente que tem faixa etária diferente da gente. Importantíssimo. O que eu percebo, e eu posso falar por experiência, é que aqui no programa, geralmente todo ano muda a equipe. Sim. Aí você pensa, poxa, eu estou tão acostumado com a equipe, vai mudar. Só que eu acho isso de fato excelente, porque de repente a equipe que tinha antes já pensava igualzinho a mim e a gente vem aqui num pensamento. Sim. Aí de repente eu tô agora com uma nova equipe que fala, não, mas eu acho que o caminho é para cá. E eu falo, eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho isso sensacional. É um desafio sensacional, não é? Sem dúvida nenhuma. Quanto mais diversidade, inclusive mais resultados, tá? Já tem provas aí, tem relatórios mostrando que empresas que investem em diversidade, elas têm lucro maior do que as outras tradicionais. Por quê? Porque é esse outro olhar sobre as mesmas coisas, né? Quando você coloca um homem e uma mulher para tomar decisão sobre o mesmo fato, você pode ter certeza que as possibilidades, as alternativas são construídas de forma diferente e mais abrangente. Se é só a mulher, ela vai pensar como mulher, se só homem, só como homem. Se é só pessoas mais idosas de um jeito, se é pessoas mais novas de um jeito. Quando você mistura, a qualidade da decisão ela fica muito aumentada, porque são vários olhares sobre o mesmo ponto. Deixa eu só pedir para o pessoal que está em casa, eu estou recebendo aqui algumas mensagens, participa, tá? Entra lá na nossa fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano, facebook.com/Jaqueline Stefano, e deixa ali em inbox a sua pergunta, a sua dúvida. Eu já recebi algumas mensagens de pessoas fazendo elogio ao nosso tema, e isso que você está falando me chama a atenção, porque quando a gente fala de homem e mulher, a gente pode estar até falando de duas pessoas com idades parecidas, características parecidas, mas vão construir de maneira completamente diferente, talvez cheguem até um ponto muito próximo. Sim. Mas para chegar lá, a gente faz caminhos bem diferentes, né? Você sabe, Jaque, um caso muito simples, né? Você sabe que o Senado aqui do Brasil, até 2014, não tinha banheiro feminino. Por quê? Porque, óbvio, né? Só tinha homens lá. Então, quer dizer, quando você coloca a mulher, ela pensa, peraí, quais são as minhas necessidades?
Então você melhora a qualificação, a decisão. Imagina isso para o olhar do cliente. Quando a empresa mistura e põe gente mais jovem, põe gente mais experiente, põe homem, põe mulher, você consegue olhar o produto que você oferece para o mercado com um olhar que você consegue atingir muito mais pessoas do que aquele olhar estático de uma pessoa só. Então a diversidade ela é muito importante, inclusive, para os resultados. E por ser importante, eu acho que também, por exemplo, às vezes aquela pessoa que ficou muito tempo na organização, ficou 20 anos numa mesma empresa, a gente tem que olhar se ela ficou 20 anos, de repente, passando por vários departamentos, construindo vários processos, vários projetos. Então, é muito importante você olhar para aquela pessoa e entender um pouco da história profissional dela. Porque isso vai fazer toda a diferença. Ele ficou 20 anos na mesma organização, mas ele passou por compras, ele passou por vendas. Até, né? Exatamente, né? Ele trabalhou em São Paulo, trabalhou no Rio, trabalhou fora do Brasil. Enfim, você tem que olhar sempre, tem que ter muito cuidado para você não desprezar a história de vida do profissional e tentar, dentro dessa história de vida do profissional, achar a melhor estratégia para ele se recolocar. Achar o mercado que mais vai recebê-lo melhor e onde ele vai conseguir ter condições de voltar a ser feliz, né, trabalhando. Então, sempre é uma questão individual. Olha, eu já vou fazer a pergunta da Kate, que mandou aqui pra gente, mas antes eu queria que você explicasse para nós, especificamente para quem está empregado, mas quer uma recolocação. Então, ela quer ou mudar de área, ou evoluir, ela está insatisfeita. Como fazer? Ela está empregada, ela não pode pedir as contas agora. Ela tem que tentar fazer ir migrando aos poucos? Eu acho que assim, se você quer migrar, por exemplo, de empresa, então o caminho mais curto é você procurar, né, ou uma empresa de recolocação, ou diretamente a empresa. De repente a empresa tem um site que recebe currículos, né, sempre tem o trabalho com a gente no site, você pode tentar isso. Agora, se ela quer recolocar no sentido de mudar de carreira, de profissão, aí, por exemplo, vale a pena fazer um coaching, né, em paralelo para você ir trabalhando essas questões e aí achando a melhor estratégia, até para você ir testando aos poucos se de fato essa nova atividade, essa nova profissão é o que você quer. Então, tem que pensar, eu quero mudar de empresa ou eu quero mudar de carreira, né? Se for empresa, busca direto nas empresas que você tem lá, listou quais são as suas empresas foco. Se é carreira, aí eu acho que vale a pena você ter o apoio de um profissional, porque aí esse profissional vai te ajudar a construir esse plano de uma forma mais tranquila. Olha, eu acabo de receber a mensagem então da Kate, e ela diz assim, ela está desempregada há 3 anos, depois de ter feito a faculdade. Para trabalhar na área, ela se sente despreparada. Qual que é a orientação que você deixa para ela? E infelizmente a gente sabe que às vezes a faculdade traz uma insegurança. Poxa, eu estou pronta, e dependendo da área então, como fazer? Qual o próximo passo, né? Exatamente. Eu sempre tenho aconselhado as pessoas que pensam nessa coisa de querer adentrar numa área que não conseguiu, né, 3 anos tá longe da profissão, você pode pensar em fazer projetos pequenos, por exemplo, até de voluntariado. Então, eu conheço pessoas que, ao estar desempregadas, trabalharam, por exemplo, na construção de uma creche, de uma igreja. E essas pessoas desenvolviam o quê? As profissões que elas gostariam de. Então, por exemplo, uma trabalhava no marketing para poder fazer, né, mostrar, né, que os benefícios que teria aquilo. O outro trabalhava na parte financeira, porque controlava todos os gastos. O outro ajudava na parte da engenharia, da construção civil mesmo. Então, eram todas pessoas voluntárias que faziam os trabalhos, que estavam formadas, mas que não estavam atuando no mercado de trabalho. E uma dessas pessoas, inclusive, ela conseguiu se recolocar porque o filho de uma senhora que era lá da liga que apoiava a construção, o filho dela tinha uma empresa. E essa pessoa fez um contato bastante, né, gostou muito do trabalho que ele exerceu. Essa mulher apresentou para o filho dela e esse rapaz se recolocou na empresa. Então, nesse caso, eu acho que vale a pena, por exemplo, fazer alguns trabalhos voluntários. Será que ela está parada mesmo? Exatamente. Não vai estar perdendo tempo, Não vai perder tempo. Vai conhecer gente, vai desenvolver network. Aumenta o network. Vai mostrar a qualidade do serviço que ela tem, isso é muito importante, né? Então, por exemplo, eu não sei qual que é a área que ela está, mas ela constrói alguma coisa que tem muito a ver com o que ela faz gratuitamente, com certeza as pessoas vão validar a qualidade do trabalho e isso vai ficar mais fácil, inclusive para ela vender nas próximas entrevistas que ela fez um trabalho interessante de qualidade, não foi remunerada, mas que ela tem competência para exercer. Então você tem que pensar sempre assim, como é que eu posso me aproximar cada vez mais dessa atividade que eu quero estar, dessa profissão que eu me formei, mesmo que
não envolva dinheiro, né? Mesmo que nesse primeiro momento não tenha remuneração. O importante é você ganhar qualificação, respeito dentro do mercado que você está atuando. E isso vai te abrir as portas. Aqui te mandou mais uma mensagem agora, colocando algo que talvez várias pessoas vivam. Ela disse que quando ela procura emprego em uma área para tentar, né, que não é a área na qual ela se formou, ela não sente uma aceitação. É verdade que as pessoas preferem entrevistar quem é formado na área, não? Exatamente, sem dúvida. Porque fica mais fácil, né? É mais fácil você encaixar uma pessoa que já estudou toda a teoria, né, daquela profissão para aquela profissão. Mas, no entanto, você pode pensar o seguinte, né? O que a profissão que você estudou pode trazer de novo para a profissão que você está tentando um emprego, né? Por exemplo, eu me formei em jornalismo e eu estou disputando emprego num ateliê de arquitetura. O que eu consigo trazer das competências que eu estudei que possa ajudar esse ateliê de arquitetura a vender mais, enfim. Eu preciso pensar o que eu consigo contribuir dentro de todas as matérias que eu estudei. Não é possível que não tenha uma, duas ali, que você consiga trazer uma competência e colocar naquele mercado, porque isso também é legal. Quando você traz um olhar diferente sobre uma coisa que já existe, isso é criatividade, né? Eu sempre dou o exemplo do Michael Jackson, né? O Michael Jackson, a gente olhava para ele, um artista muito criativo, mas se você buscar as origens da criatividade dele, ele se inspirou no James Brown para dançar e no Fred Astaire. Então, quer dizer, o Michael Jackson é a composição do Fred Astaire com o James Brown virou o Michael Jackson. A mesma coisa. Se eu olhar para dentro das minhas competências, o que eu posso trazer que não existe aqui nessa profissão, nesse mercado, eu posso criar algo novo que é bastante interessante e que vai ajudar essa organização. Então, a resposta é: busca alguma coisa que você consiga contribuir, mesmo que não seja daquela profissão, para você mostrar isso como um valor que você pode agregar. E explica isso na entrevista. Olha, eu não tenho essa formação, mas eu tenho essa aqui, que nessas situações eu sei que eu posso agregar. Kate, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu acho que para fazer um mix do que está todo mundo perguntando aqui, porque a pergunta da Kate foi bem específica, né? Mas para as outras, provavelmente a sua resposta é não. Mas tem assim, uma pelo menos dica que seja incomum para todas as pessoas que estão nos assistindo, estão desempregadas e precisam de uma recolocação urgente no mercado de trabalho? Sim, tenha um currículo claro, bem escrito, bem feito. Faça uma lista das pessoas que você tem contato, amigos, parentes, colegas da faculdade, colegas do cursinho, ex-colegas de trabalho, gente da associação. Faça uma lista escrita das pessoas que você tem contato e encaminha o seu currículo para cada uma dessas pessoas com uma mensagem personalizada. Fulano, o nome da pessoa... Não, ele não está falando de mala direta, tá? Não, Aquilo que você olha e fala, nossa, mas a pessoa mandou isso para todo mundo. Exatamente, é isso. É esse contato pessoal. Se você fizer essa estratégia de ter um currículo claro e você listar as pessoas que podem te ajudar e mandar individualmente para cada uma delas, já é um ótimo caminho para você acenar para o mercado que você quer voltar e as pessoas vão guardar isso. Eu recebi o e-mail do fulano. O fulano está desempregado. Quando aparecer alguma coisa, ele vai lembrar e vai encaminhar o seu currículo. Essa acho que é a dica que serve para todo mundo. Para a gente finalizar, sem querer fazer propaganda, mas quando a gente pensa em rede social, tem uma que está muito em alta quando a gente fala sobre vida profissional. Sim. Vale a pena, mesmo aquela pessoa que às vezes não tem uma faculdade, ficou muitos anos numa empresa, ou tem uma faculdade, quer migrar, enfim, vale a pena se inscrever? Vale a pena. Programas? Eu estou falando aqui do LinkedIn, mas sim, enfim. Vale a pena sempre, porque inclusive as pessoas usam como referência para entender sobre você, né? Muitas vezes eu já tive experiências de você pegar o currículo da pessoa, clicar lá numa rede social, o nome da pessoa, seja ela qualquer rede social, seja uma profissional ou não, para ter uma ideia de como é a pessoa. Então vale a pena você estar presente nas redes sociais. E muito importante, vale a pena você estar presente e pensar sempre na reputação que você deixa nas redes sociais. Cuidado com como você está presente. Exatamente, lá, né? Porque estar presente só por estar presente e para denegrir a sua própria imagem, talvez não faça muito sentido. Então cuidado com a exposição da sua vida pessoal. Cada um faz o que quer da vida, mas tem coisa que, na minha opinião, é melhor você não expor, né? Você não consegue medir as consequências. É verdade. Muito obrigada, viu? Foi um prazer te receber aqui, Emerson. Quem quiser entrar em contato, o e-mail é contato@oineditoviável.com.br e o WhatsApp 0 operadora 119 89840990. É isso? 9898 40 990. Eu falo assim porque eu consegui decorar. Tem um jeito para decorar, tá ótimo. Obrigada, viu? Uma ótima tarde. Boa tarde.